Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Eu sei que a irmã Vânia, na semana passada, comentou que nós estávamos com a família de mudança e graças a Deus chegamos bem. Então, estamos numa nova cidade, aqui ainda na Flórida, ainda que a 6 horas de distância da nossa cidade, onde nós moramos ali 28 anos. Então, é realmente uma mudança um pouco drástica para nós, mas pela graça do Senhor, até que o Senhor nos tem ajudado, nos tem guiado. E continuamos juntos, eu, a missionária Vânia e a equipe fazendo a obra do Senhor com você, que daí desde o outro lado está junto conosco, meditando na palavra de Deus, amando ao Senhor Jesus de coração, e aqueles que amam a Jesus amam a sua igreja. E eu tenho certeza que você na sua igreja local também tem cooperado na obra do Senhor, seja através da intercessão, seja através de algum trabalho que você faça, e isso é que é importante, nós estarmos na presença do Senhor a cada dia, na nossa privacidade com Deus, mas também cooperando com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. E falando no Senhor Jesus, graças a Deus nós temos meditado às segundas, quartas e sextas-feiras no Evangelho de João, e tratando-se do Evangelho, é aquilo que foi escrito sobre a vida e palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui. E nestes últimos capítulos de João que nós temos estudado, nós estamos no contexto das palavras finais daquele jantar, não é, daquela ceia que Jesus teve com os seus discípulos, que foram estes amigos mais íntimos dele durante o tempo do seu ministério aqui na terra e os seus dias, e agora, lendo estas palavras, sabemos que as suas horas já estão contadas no seu ministério aqui na terra, e no capítulo 15 ele continua esta série de ensinos, de palavras finais, de, enfim, esclarecimentos para estes discípulos, que são aqueles que haveriam de dar continuidade à obra do Senhor, a este novo testamento que foi começado no sangue de Jesus Cristo, aleluia, esta igreja que agora haveria de tomar forma e ser um corpo de Cristo vivo na terra. Então, no capítulo 15, nós vamos estar lendo somente os 3 primeiros versículos, um capítulo muito rico, e é bem possível que nós façamos muitas pausas nele para meditar com alegria e devoção nesta palavra. Então, vamos ao texto bíblico, João capítulo 15, versículo 1 ao 3, essas palavras de Jesus que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós vamos fazer uma meditação, aquilo que nós conhecemos como textual, ou seja, nós vamos caminhar em cada palavra, em cada sentença, em cada versículo e olhar aquilo que o Senhor, pela sua palavra, tem falado para nós neste dia. A primeira frase aí que Jesus fala, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. Então, quando nós vemos Jesus se comparando com esta árvore, a vinha, a videira, então é uma analogia que Jesus fez tantas delas, né? Tantas analogias que Jesus fez, comparações, parábolas, que nos ajudam a entender mais profundamente verdades espirituais. Mas aqui, então, ele se compara, ele diz: Eu, Jesus, sou a videira. E é interessante que ele usa a palavra verdadeira, ou seja, nos parece pela sua palavra que outras árvores, outras videiras, algumas alternativas, não é, para este evangelho, para esta vida espiritual existiriam. No entanto, Cristo Jesus é a videira verdadeira, aleluia. Este evangelho, esta palavra, este Jesus da Bíblia, glória a Deus, é o Jesus verdadeiro. Esta videira que ele diz eu sou, é a videira verdadeira que provém de Deus. E ele falando em Deus, é o seguinte que ele fala: meu Pai, que é Deus Pai, o Criador, ele é o lavrador. Ou seja, nós mais uma vez percebemos neste projeto da salvação o trabalhar da Trindade. Deus amou o mundo e enviou a Jesus. Então, Deus é quem teve este projeto. Deus amou, Deus deu, Deus planejou, e é Deus quem cuida da sua vinha. É Deus quem é o lavrador desta videira. Então, veja, Jesus se coloca como este que é o caminho, porque ali nós vamos estar falando a segunda coisa das varas, não é?
que somos nós, enxertados, sendo parte dele, aleluia. Então, Jesus é esta videira, é esta árvore. O Pai é quem cuida deste grande projeto, aleluia, destes que haveriam de viver na videira. Este cuidado da vinha é do Pai celestial, de Deus Pai. Versículo 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. E aí, nós vamos estar olhando nestes textos para dois trabalhos do Pai, duas obras que o Pai faz. E estas duas obras, nenhuma delas nos parece agradável, sendo que a primeira que acabamos de ler é a mais desagradável de todas. Nós temos dificuldade, e por que não dizer que isso é um sentimento natural? Porque queremos sempre pensar em Deus como alguém sempre benevolente e para com todos. Mas a justiça de Deus, aleluia, prevê que existem maneiras, não é, de você estar fora, você recusar a graça, recusar o amor, recusar o agir de Deus, e nós vemos isso desde no céu, antes da criação. O próprio Satanás, não é? Foi aquele que, recusando, enfim, se levantou contra a divindade e se apartou do seu amor, do seu cuidado. Mas agora falando das varas que somos nós. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto. Então é interessante nós entendermos que as varas que somos nós estamos ligadas nesta videira. Mas um outro texto nos vai chamar a atenção, ali é Paulo explicando para nós que somos gentios, e aqui você sabe que Jesus está falando no contexto com judeus, apesar de nós estarmos aqui no Novo Testamento, ele falando do Novo Testamento no seu sangue. Temos que entender claramente que Jesus está falando ali em Jerusalém com o seu povo, para os que ele veio, e ele veio para a nação de Israel. É verdade que a maioria não o recebeu, não é? E que o tempo da graça se abriu neste período, abrindo a porta de salvação para os gentios de uma maneira espetacular, e era o projeto de Deus que isso acontecesse. Mas as varas são aqueles que estão na videira, e nós já aprendemos de Jesus aqui. Ele, Jesus, é a videira, e é a videira verdadeira. O Pai, ora, é o lavrador. Mas toda a vara que está nele. Então, Jesus não está falando daqueles que não estão ligados a ele espiritualmente, que não vieram a estar com ele, mas ele diz: aqueles que estão em mim, a vara que está em mim e não dá fruto, atira. Quem é que tira? É o Pai, o lavrador. Ele acabou de dizer: meu Pai é o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto, atira. E eu achei isso tão interessante e forte, irmãos, porque Deus tirar alguém, Deus, enfim, excluir ou apartar ou exortar de uma maneira porque tirar literalmente, não é? Remover é algo muito forte, que nós queremos entender que Deus jamais faria. Mas quando eu leio essa passagem hoje, eu me lembrei daquela outra passagem que Jesus viu uma figueira, se lembra? Que não tinha fruto. E que ele amaldiçoou a figueira, não é isso? Então, uma outra passagem que fala que ele rogou e o lavrador pediu mais um tempo para enxertar, para adubar, para cuidar, para ver se dava fruto. Então, a questão de dar fruto é algo importantíssimo, imprescindível para Deus. E que fruto é este? Nós, em Gálatas, conhecemos o fruto do Espírito, não é isso? Que é contrário ao fruto da carne. Então, às vezes a gente quer entender fruto somente no sentido de ter filhos na fé e evangelizar, e este é um frutificar, com certeza, mas o fruto da vida espiritual é a comprovação prática da presença do Espírito de Deus em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, automaticamente, por causa da sua presença, da sua natureza, nós vamos frutificar fruto do Espírito, o amor, a justiça, a longanimidade, enfim, tudo aquilo que nós vemos ali no texto de Gálatas, entre outras realidades. O fato é que o crente, ele frutifica Deus, ele frutifica as coisas de Deus, ele frutifica a santidade que pertence a Deus. Podemos falhar? Claro que podemos falar. Nós conhecemos e reconhecemos, mas não vivemos mais no pecado, não vivemos mais na imundícia. Nós começamos, ao estar nele, a
frutificar o que vem dele, porque ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Este entendimento não era completo aqui para os discípulos que escutavam a Jesus, mas nos vale entender e lembrar e aceitar neste dia que nós, como crente, precisamos frutificar o que é de Deus, porque diz Jesus aqui que aquele que não dá fruto, o Pai tira. Eu não sei exatamente como, quando, como é que Deus o faz, mas eu sei que Jesus disse, e esta palavra para mim é forte demais. E realmente ele não pode estar em comunhão com a própria videira se não frutifica a mesma seiva da videira. Então está um galho, uma vara enfermada, está um galho, uma vara que está bichada, como nós dizemos, com alguma outra coisa. E com certeza não está em comunhão. E lembrando disso, vou àquele sentimento da Santa Ceia, que quando nós ceiamos a cada mês, nós comemoramos, não é, esta comunhão com Deus e com os irmãos, e é um momento para nós pensarmos, avaliarmos a nossa vida diante da igreja, de uns para com os outros e para com Deus, para saber se estamos frutificando, aleluia, os frutos desta nova vida, desta vida enxertada nesta videira, mesmo nós, que somos por natureza zambujeiros, conforme a explicação paulina, glória a Jesus estamos. Então, a primeira coisa que o Pai faz é tirar quem não dá fruto. E nós acabamos de mencionar 2 outros textos que Jesus vê plantas, árvores, que na sua natureza deveriam frutificar. E porque não estavam frutificando, ele disse, não podem mais continuar, não vão gastar o espaço da terra, podem estar aqui. Amaldiçoou aquela árvore, não é isso? Por quê? Porque não dava fruto. Então vamos, neste dia, orar, pedir, clamar ao Senhor. Não só por nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus, mas pelos demais irmãos, por aqueles que estejam fraquejando na fé. Vamos encorajá-los, vamos exortá-los, vamos orar por eles, aleluia. Vamos fazer como aquele que pediu ao Pai, diz, dá-nos um tempo para enxertar, para ajudar, para fazer alguma coisa por eles, para adubar, para pregar a palavra, para ensinar, para ser de exemplo e testemunho para eles, mas até mesmo exortar, aleluia, para que possam dar fruto e possam permanecer na videira. Mas a primeira coisa que ele faz é tirar, e a segunda ele diz, limpa, olha lá, toda vara que em mim não dá fruto, estamos no versículo 2, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então o segundo trabalho do Pai, o primeiro é tirar quem não dá fruto, o segundo é limpar quem dá fruto. Ele não disse dá pouco ou muito, aleluia, contanto que deu algo, está ficando. Claro que nós queremos dar mais fruto, e Deus tem interesse que dê mais fruto, porque ele diz, eu limpo aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O desejo de Deus é que nós frutifiquemos mais e mais e mais e mais, e o fruto com Deus nos faz ficar mais perto dele, aleluia, nos faz entender melhor o Evangelho, viver melhor o Evangelho, estarmos em comunhão com ele, sermos usados por ele. Nós queremos isso e precisamos desejar, e o Pai, ele nos ajuda nisso. Se eu e você estamos frutificando mesmo na pouca força, mesmo um fruto pequeno ou um fruto debilitado, mas ele não nos vai tirar, pelo contrário, ele vai limpar. Agora, limpar, você pode imaginar, dói um pouco, é constrangedor. E ele, no versículo 3, ele diz como ele limpa, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é o condutor da limpeza, porque ela entrou na nossa vida, ela tirou a mentira que estava, nós viemos da idolatria, nós viemos do engano maligno, nós viemos do mal e das coisas erradas, das falácias mentirosas de Satanás e deste mundo, e a palavra nos limpou, aleluia. A palavra purificou e nos fez conhecer a luz e conhecer a verdade. Ela é este veículo para a limpeza, e o Pai é aquele que limpa as varas. Então a palavra de Deus não pode somente confortar. Muitos querem ir para a igreja somente para serem confortados. A palavra de Deus, ela vem para limpar, e para limpar você tem que tirar a sujeira, tem que tirar o galinho que está quebrado para fora. Tudo isso de tirar mal, e em falar a palavra tirar, você já sabe que é algo que incomoda. Limpeza não é fácil, dá trabalho, e é tirar aquilo que
porque não pertence ali. E com certeza, se nós estamos dando pouco fruto, ou estamos ainda caminhando neste processo, até mesmo bem de dar fruto, a sujeira pode aparecer, e o Senhor tem este trabalho. O Senhor Pai é aquele que limpa a cada um de nós a estas varas. Ele usa esta palavra para nos incomodar, para constranger o nosso coração, para fazer-nos entender aonde nós precisamos ser limpos, para que Ele possa fazer esta obra em nós, e nós vamos caminhando para mais perto dEle, para mais chegado à luz, mais chegado à verdade. Para quê? Para que demos mais fruto, aleluia. Que este seja um dia de nós clamarmos ao Senhor para darmos mais frutos. Que Deus nos guarde, que guarde os nossos familiares, nossos adolescentes, as nossas crianças, os irmãos da nossa igreja, para que não deixem de dar fruto, que sejamos parte, frutificadores na exortação, na oração, na comunhão, aleluia, para que possamos ser podados pelo Pai, limpos pelo Pai, e a palavra de Deus continue fazendo esta obra na minha vida e na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém.